Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal. Mensageiro Fraterno. Estamos juntos mais uma vez para a nossa reflexão, nosso trabalho de envolvimento com energias positivas para conseguirmos seguir adiante. A vida é fantástica, a vida ela é maravilhosa. Se nós soubermos olhar exatamente para o que transforma a vida em fantástica e maravilhosa. Eu acredito muito que no nosso processo de desenvolvimento pessoal, as dinâmicas todas com as quais nós estamos envolvidos, elas dizem respeito às nossas necessidades de crescimento e desenvolvimento. E assim é. E assim vamos e assim continuaremos na nossa existência. De preferência, sugiro que tenhamos propósitos pessoais para podermos crescer, para que possamos desenvolver em nós capacidades de superação, que são questões importantes que nos acompanham. Estamos numa jornada significativa, redentora, importante, educativa, que de alguma maneira nos ajuda fantasticamente no nosso desenvolvimento, aprimoramento e crescimento pessoal. Isso dizendo como espíritos que somos nós. Gostaria de tocar aqui no assunto no dia de hoje, convidando vocês em primeiro lugar para que esteja vivendo o momento presente. Esteja nesse momento presente com você, fazendo o que você achar que deva fazer nesse momento, mas de preferência colocando atenção no que você está fazendo. Caso você esteja dividido ou dividida aí nas questões de trabalho, procure reservar alguns instantes para suas reflexões. E dessa maneira, poderemos abrir espaço no nosso campo mental, no nosso campo emocional, para recebermos intuições, para recebermos o que nós precisamos para a nossa caminhada. Como espíritos eternos que somos nós, vamos aproveitar todos os instantes que tivermos aqui no corpo material. E é isso que nos é, de alguma maneira, solicitado. Eu lembro assim da conversa com uma pessoa que me disse a seguinte frase: será que eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu me programei? Será que eu vou conseguir realizar tudo aquilo que eu gostaria em termos espirituais antes da minha encarnação, que eu desejei, que eu programei? Então eu responderia nesse momento da seguinte maneira: em primeiro lugar, nós não temos a lista daquilo que nós, de alguma maneira, pretendemos ou pretendíamos fazer no momento da nossa encarnação. Mas uma coisa é certeza: nós temos a vida no momento presente, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas interações com a vida e com as pessoas que estão à nossa volta. E é isso que faz com que a nossa vida seja do jeito que ela é. A dificuldade e os problemas são advindos dessa condição de não aceitação, de brigarmos contra as coisas como elas são, de não atentarmos para aquilo que nós precisamos em nós mesmos. Então eu vejo dessa maneira que podemos desenvolver um pouco mais de consciência justamente nesse ponto. Se você vive uma determinada situação, é ela que vai te ajudar a dar um passo acima, um passo à frente. E é isso que vai nos ajudar de fato a trabalharmos com mais atenção, com mais cuidado em tudo aquilo que nós estamos envolvidos. Exige bastante e não é uma tarefa fácil. Eu queria abordar um assunto, aliás, sugerido por uma pessoa aqui na mensagem aqui para a Rádio Fraternal, de alguma maneira, assim, querendo compreender um pouco melhor o clima do Natal, né? Aí eu colocaria algumas outras questões, vou juntar várias sugestões aqui em torno do mesmo assunto.
Por que o clima nas proximidades do Natal, o clima acaba mudando na cidade, com as pessoas? E por que esse clima não continua? Porque muda. Então muda para melhor, claro, a gente sente uma vibração diferente na época do Natal. E depois muda também para outras frequências. Não vou dizer para pior, porque eu acredito que exista uma necessidade ainda de compreendermos melhor a sustentabilidade daquilo que nós gostaríamos. Então vamos pensar na seguinte questão. Cada um de nós emite um campo de energia, oriundos do nosso pensamento, a forma como nós pensamos e a maneira como nós, de alguma forma, lidamos com os nossos sentimentos, emoções, sensações. Então tudo isso faz parte do nosso campo vibratório. Os nossos padrões de sentimentos, os nossos padrões de pensamentos, de alguma maneira, compõem todos os elementos no nosso campo energético e isso nós vibramos. Essas vibrações, elas são projetadas no ambiente. Imagine só uma pessoa vibrando de uma determinada forma, voltada para a paz, para a harmonia. 2 pessoas, 10 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas vibrando da mesma maneira. Lógico que isso interfere positivamente no campo vibratório. Isso muda muito as energias do entorno de um contexto maior. Quando vai se aproximando do Natal, e nós devemos lembrar também que Jesus é pouco lembrado pela maior parte das pessoas, mas o Natal representa, de alguma maneira, um momento de encontro, momento de união, momento de trocar presentes, de trocar presenças. Nem que as pessoas talvez não tenham assim, dinheiro para comprar presentes, mas estão próximas, combinam de estar juntas, vão lá para uma ceia. Geralmente as pessoas fazem isso. Algumas fazem um pouco antes da meia-noite, outras fazem à meia-noite, outras depois da meia-noite. Algumas colocam orações, outras não, e assim por diante. Mas o clima é de união, o clima tende a ser de união. Até pessoas dentro de famílias que não se dão bem durante o ano, no final do ano estão ali aquele mesmo momento, naquela mesma reunião, no entorno de uma mesa. Então esse é um princípio do quê? De aproximação, um princípio de compreensão, um princípio de entendimento. Algumas pessoas falam assim, mas a minha família não se dá bem, se encontra só no final do ano para fazer a refeição do Natal ou a ceia de Natal. Já é uma proximidade, já é uma oportunidade, que com o tempo isso vai aumentando, de acordo com a capacidade de cada um de fazer o melhor para si mesmo e para a própria família. Então eu vejo assim que as pessoas mudam de fato, porque tem decoração de Natal, tem luzes piscando pelas cidades, tem árvore de Natal. Você vai em qualquer shopping, qualquer loja, ou não vou dizer qualquer, mas a maior parte das lojas e shoppings tem as suas decorações. Tem lá o Papai Noel, né, que não é da nossa cultura, mas nós adotamos isso. Então, de alguma maneira, nós crescemos também com essa ideia, com essa magia do Natal. E quando adultos, nós sentimos essa magia do Natal, o presente, né? Aqueles que tiveram oportunidade de ganhar um presente ou de ficar numa expectativa de um presente, as cartinhas que algumas crianças fizeram. Então, tudo isso vem à tona. Então, conforme o tempo vai se aproximando, aí você vê assim, em meados de outubro, já começam a ser vendidos panetones, já começa a dar um clima, já começa a entrar no clima. É uma coisa material? É, mas já dá uma introdução para esse momento especial, para essa energia positiva em torno do que representa o Natal. E por que muda? Porque isso não é sustentável, porque isso não se sustenta ao longo do tempo. Porque as pessoas mudam seus interesses. Porque de alguma maneira, as pessoas logo depois do Natal já começam a pensar no Réveillon, já muda a frequência. A mente já vai para outra coisa. Aí você já vê assim que começa a tocar mais o quê? Mais música às vezes de carnaval,
aí já começa a pensar em outras coisas, aí a frequência muda, não se sustenta. E aí depois do Réveillon, claro, aí vem uma expectativa para um ano novo, aí nós fazemos projetos para um ano que inicia, e a gente não se atém verdadeiramente à essência das coisas. Nós ficamos mais pela forma do que as coisas são. Eu diria assim, tudo isso é uma convenção. O Natal, o Réveillon, tudo isso faz parte de uma convenção humana, daquilo que de alguma maneira acabou sendo instituído como uma prática. E mesmo sendo algo instituído, traz coisas muito positivas, para que a gente avalie, para que a gente, de alguma maneira, possamos retomar os nossos planos de vida, a forma como a gente vê as coisas. Querendo ou não, o Natal está presente, Jesus está presente na informação do Natal. Então você vê manjedouras, você sempre vê uma história ligada a Jesus. Algumas pessoas assistem filmes ligados a Jesus. Então a mensagem está presente. O Natal é um convite sempre a uma mensagem superior, a uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem de compreensão. Está aí à nossa disposição. Está aí para aqueles que se abrem para poderem de alguma maneira sentir, pensar, avaliar, refletir sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. Eu vejo assim como uma forma muito interessante de despertar para aqueles que ainda não foram tocados verdadeiramente pelas lições, pelas palavras de Jesus. E quando a gente fala nesse âmbito, né, da religiosidade, da espiritualidade, nós falamos de algo que nos toca o ser, nos toca a alma. E é aí que nós precisamos elaborar de alguma maneira isso ao longo das nossas vidas, da nossa existência no momento presente. Esse Natal, ele pode ser um convite, mais uma vez, que vem para a sua vida, para que você possa compreender as lições que esse Natal pode trazer. Quando Jesus veio, ele veio escolhendo um lugar que não tinha projeção social nenhuma. Ele veio trazendo, de alguma maneira, através da sua própria vida, de como ela foi, ou como deveríamos compreender a existência material como ela é. Jesus trouxe uma palavra de amor, uma palavra de incentivo, uma palavra de superação, para que possamos guardar em nós ainda espíritos imaturos, inconscientes, limitados de compreensão e entendimento, com baixa capacidade, de fato, de abranger maiores conhecimentos, porque ainda não temos maturidade suficiente para isso. Nós todos estamos envolvidos num campo de aprendizado. E vamos aprender com o nosso querido professor, que veio através do amor transmitir para nós todo o calor que existe no que a espiritualidade nos oferece como oportunidade de crescimento e superação, nos oferecendo a oportunidade da existência material para que aqui nós possamos desenvolver mais consciência e sabedoria. Se nós pudéssemos todos vibrar numa sintonia de entendimento, de compreensão, de sabedoria ao longo dos anos, ao longo dos dias, do tempo, essa vibração do Natal perduraria. Ficaria exatamente o mesmo clima, um clima leve, um clima bom, ao longo de todo o tempo. Mas nós vamos aprender a fazer isso. E que cada um daqui que reflita sobre essa questão e que traga para si mesmo esta capacidade de evoluir consigo nessas reflexões ao longo do tempo. Que possamos pensar num bom ano, que possamos pensar em novas ações, novas práticas e mudanças, mas que sejam coisas reais, realistas, práticas, mas que não fique só na promessa.
que fique de fato na mudança, mas que sejam mudanças consistentes, aquilo que você consiga realizar. Tudo isso está junto na nossa proposta de crescimento e desenvolvimento pessoal. Vamos avaliar de fato, para cada um de nós, o que a mensagem do Natal nos traz. Além das questões materiais, presentes e tudo mais, mas aquilo que nos toca o coração, que nos toca a alma, nos toca o ser. Vamos vibrar essa energia positiva, vamos vibrar essa energia de luz e trabalhar para que nós possamos ter, cada um de nós aqui, se você se dispuser a ter a mesma condição de vibração que nós podemos ter nessa época do Natal. E o que o nosso querido, sempre presente amigo Jesus nos abençoe, nos ampare, nos sustente na nossa caminhada, que possamos ter muita luz no nosso pensamento, na nossa forma de agir, dentro daquilo que nós podemos realizar. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, hoje e sempre, com muita paz. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, até o nosso próximo encontro. Mande seus recados, suas dúvidas, suas sugestões de temas, suas críticas, suas avaliações. Estamos aqui para ouvir você. Um grande abraço e até a nossa próxima reunião. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, até mais.